a violência doméstica, até por uma questão cultural, ela avançou em todos os ambientes, inclusive dentro da igreja. Não é à toa que o joio cresce junto com o trigo. E eu, na pele, aprendi isso. Uau! Eu lembro uma vez, eu conheci uma menina e ela estava fazendo um tratamento estético e tal, e ela falou que já tinha operado o nariz, acho que 3 vezes. Eu falei, nossa, mas por que teu nariz era tão assim, né? Ela falou assim, não, porque o meu ex-marido, ele já destruiu a minha cara diversas vezes. Aí eu fiquei assim, em choque. Aí eu falei assim, mas você não denunciava? Ela falou assim, o que ela falou pra mim, não adianta nada. Você chega na delegacia, a polícia ainda debocha da sua cara. Isso é verdade, mas eu creio que por conta dessas políticas públicas, eu tive várias experiências como essa, enquanto subsecretária de políticas para as mulheres, justamente porque o que falta? Falta uma qualificação daqueles que vão atender essas mulheres. Então, a política pública, né, para combater esse tipo de violência, de crime, ela não é só em relação à reprimenda ou à sanção. Há necessidade de uma equipe multidisciplinar qualificada para recepcionar essa mulher, né? Entendi. Principalmente porque não é fácil você se enxergar como sendo vítima de violência doméstica, principalmente porque há uma relação de afeto dentro desse contexto. Então, assim, até às que vezes essa mulher pai também do seu filho, venha romper esse silêncio, porque ela pensa no filho, ela pensa na família, pensa na posição social. Quando ela não tem uma independência financeira, ela pensa na questão da satisfação das necessidades do seu filho. Então, ela pensa tanto que ela se esquece dela mesma. E aí, quando ela consegue romper esse silêncio, ela enfrenta um outro problema, que é a falta de recepção, de pertencimento, de acolhimento, não só nas delegacias, como em todos os outros centros de atendimento à mulher. Então, digamos assim, a minha missão, né, durante o período que eu permaneci, foram mais ou menos 9 meses, foi justamente o de qualificar, né, a equipe multidisciplinar para recepcionar essas mulheres. E não adianta nada, também tem uma noção de impunidade. Porque, infelizmente, a Lei Maria da Penha é uma colcha de retalhos. Desde o momento em que ela se iniciou, salvo engano, foi em 2006 ou 2007, se não me falha a memória, até 2024 foram cerca de 17 alterações. É muita coisa. É muita coisa. Por conta dessa situação. E embora ela tenha sido alterada recentemente, criou-se o feminicídio, proibiu-se a transação penal, porque a punição anteriormente, quando não se tratava de morte, era de lesão grave ou de lesão leve, e dava a possibilidade da transação penal, que é um benefício penal que o agressor tinha. Tudo isso foi proibido, mas infelizmente eu percebo que ainda hoje a reprimenda, a sanção penal, ela ainda é pequena. Por que eu falo isso? Porque por mais que o violentador, né, o réu, ele venha receber uma reprimenda, existem benefícios legais que fazem com que ele não fique efetivamente cumprindo uma pena privativa de liberdade. Uma delas, a última alteração fez com que a medida protetiva, quando violada, porque medidas protetivas, elas são dadas, mas são violadas. Essa violação dessa medida de proteção passou-se a tornar crime. Então, você pratica o crime porque você lesou a mulher, né? Ou porque praticou uma violência grave, mas também você pode praticar um crime quando você viola as medidas de proteção dadas pelo juiz. Mas a pena é branda. É verdade. Então, assim, essa sensação de impunidade não dá em nada é justamente por falta dessa reprimenda e mais do que isso, por falta de fiscalização, mais do que isso, por falta de equipamento para fiscalização. Porque por mais que a mulher tenha o botão do pânico, até chegar alguém, se esse, digamos assim, réu, se esse violentador estiver próximo dela, esse abusador, já era. Então, infelizmente, o Brasil, ele adotou, com razão, muitas políticas públicas, mas elas não são suficientes. Porque eu sempre digo que quem protege a mulher vítima de violência é ela mesma.